colaboradores que fazem parte desta reunião de servos, eu peço que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento através da sua palavra, que é luz, para que possamos nos relacionar com o nosso Senhor, Deus e Salvador, para que então nosso serviço, a nossa adoração, que é servir a Deus, seja aprovada. Se há alguém entre nós cansado, ou com uma dor, um mal-estar, uma preocupação ou ansiedade, meu Deus, remova agora, através da minha voz. Passa com o teu poder, de corpo em corpo. Se você sente uma dor, coloque a mão sobre a dor. Se você traz um cansaço físico, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Se você traz uma angústia, uma tristeza, uma preocupação, coloque a mão sobre o seu coração e diga: todo mal, em o nome de Jesus, saia! Respire profundo. Sejamos abençoados nesta meditação do livro de Gálatas. Amém. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro de Gálatas, capítulo 5. Paramos no versículo 20, não foi? A gente já estudou sobre as obras da carne, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades. Hoje nós vamos contendas e vamos estudar hoje sobre ciúmes, iras e pelejas. Sabe, ciúmes. Há uma passagem que afirma que aonde há ciúmes, aí há confusão. Porque aonde há ciúmes, há inveja. A pessoa fica ciumada, né? O obreiro fica ciumando o pastor, a esposa do pastor, né? Fica ciumando no sentido não de estar gostando emocionalmente, mas fica com ciúmes do outro obreiro, do outro colaborador, levita, ser mais próximo dos outros obreiros, ou do pastor, ou do próprio povo, e acaba ciumando e julgando a outra pessoa, o outro colaborador, levita, o outro obreiro. Isso é muito feio, isso é obra da carne. Quem se aproveita disso são os espíritos enganadores, para trazer então a malícia, os maus olhos e afastar você, sabe? Que o outro está puxando o saco do pastor, puxando o saco do obreiro, puxando o saco do colaborador, do membro. Não faça isso. Ciúmes, está escrito, é obra da carne. E a obra da carne gera, muito bem, morte. É isso aí. Os frutos do Espírito produz vida. As obras da carne produz morte. Então, cuidado com os ciúmes. Muito cuidado. Você não tem que ciumar ninguém, porque você, como eu, já somos amados e considerados pela pessoa mais importante, que é Deus. Talvez você diga: mas o pastor dá mais atenção, a esposa do pastor, o auxiliar, o obreiro, o membro dá mais atenção para ela do que para mim. Não fique com ciúmes. Você já tem atenção, eu já tenho atenção do Eterno, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Quem fica ciumando os outros é porque não se valoriza, e o pior, não valoriza a quem está servindo, que é a Deus. Aí depois ele fala iras, quer dizer, você fica irado, aborrecido, porque as coisas não saem do seu jeito, como você quer, como você planeja. A ira, quer dizer, a raiva, é um fruto, ou é obra, melhor dizendo, da carne. E que a gente às vezes se ira, mas a gente não pode se entregar à ira. Uma coisa é ser iracundo, outra coisa é você sentir ira, ter a ira. Então, há momentos em que você se ira, mas aquilo são esporadicamente, quer dizer, uma vez na semana, uma vez ao mês, não é todo dia, não é toda hora. Quando a ira, ela persiste, você se torna uma pessoa iracundo. E a palavra de Deus condena isso. Uma pessoa iracunda não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é pacífico, não é iracundo.
Então a ira de querer dominar as pessoas, dominar as circunstâncias, dominar tudo. E então você se aborrece excessivamente. Você é organizado, mas nem todo mundo é organizado, né? Você é disciplinado e há outros que são menos disciplinados. Você é educado e há outros que são menos educados. Mas isso não deve ser motivo de ira, de você ficar queimando em ira, querendo impor a sua forma de ser, sua forma de servir a Deus. Não permita que a ira separe você dos seus irmãos, dos seus companheiros de guerra, dos outros obreiros, levitas, colaboradores. Ele fala aqui também pelejas, quer dizer, das guerras, das brigas, pelejas. Você fica pelejando, insistindo em querer, sabe, impor a sua vontade, impor o seu ponto de vista, impor a sua forma de ser. Isso é obra da carne. Veja, por exemplo, que todos aqueles que tentaram impor a sua vontade, a sua forma de ser, a sua maneira de servir, já não estão no nosso meio. Aparentavam ser de Deus, espirituais, diziam que sabiam mais, que tinham mais capacidade, que tinham mais experiência, mas não estão. Por que não estão mais no nosso meio? Por que foram removidos? Pelo próprio Espírito de Deus. Porque eram pessoas que pelejavam, ficavam pelejando para servir do seu jeito, ou serem servidos, ou reconhecidos. A obra da carne cria pelejas, quer dizer, brigas, cria esse espírito ruim entre os obreiros, entre os obreiros e o pastor, entre os colaboradores, os membros, os evangelistas, entre o membro de um grupo e o membro do outro grupo. As responsabilidades, as atribuições são diferentes, mas o objetivo é o mesmo: ganhar almas, manter-se salvo para salvar a outros. Então não permita que as pelejas venham separar, distanciar você do altar ou separar, distanciar você do outro servo de Deus. Ele fala mais sobre dissensões, heresias, e depois no versículo 21, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, e sobre tudo isso nós vamos falar. Mas diante do que você ouviu sobre ciúmes, iras e pelejas, avalie você, avalie-se, faça aí uma autoanálise, porque a gente bebeu do cálice da salvação, pois o nosso Senhor bebeu do cálice da condenação para que nós fôssemos perdoados e aceitos como estávamos, mas não para permanecermos como estávamos, mas para melhorarmos. Então melhore. Você pode mudar, todos podemos mudar. Ah, mas eu tenho 80 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos. Não importa a sua idade, seja você adolescente, adulto ou idoso. Se você bebeu do cálice da salvação, então isso significa dizer que você está apto para mudar, para melhorar e servir ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Rei mais e melhor. Espero que você tenha compreendido, espero que você aceite estas palavras, porque elas não são minhas, não são suas, não são de um homem ou da igreja. Essas palavras são do próprio Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada, uma continuação de reunião abençoada aí com o bispo, o pastor da sua igreja. E até a semana que vem.